Olá, minhas queridas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Hoje estaremos falando de como ser paciente como nosso Senhor Jesus no nosso 18º dia. A paciência é uma virtude. Eu quero paciência e quero já. A paciência é uma planta amarga que produz um fruto doce. Provavelmente você já deve ter ouvido ou lido a maior parte das premissas anteriores. Você provavelmente deseja e precisa o fruto doce da paciência como parte da sua vida diária. Como mulher, você precisa de paciência nos seus relacionamentos e na sua situação de vida. Se você é casada, precisa de paciência com seu marido. Você e o seu cônjuge são diferentes um do outro, mas ainda assim têm que viver debaixo do mesmo teto. Conheço muitas esposas de militares que devem viver pacientemente, dia a dia, por meses, ou até um ano ou mais, sem o marido. Se você tem filhos, provavelmente cada minuto da sua vida clama por paciência. E ainda existem aquelas pessoas no trabalho, na vizinhança e na sua parentela. A lista de relacionamentos que exige paciência certamente continua. Então, se o seu intervalo das últimas 24 horas foi um tanto parecido com o meu, provações, situações e até algumas pessoas irritantes mancharam o dia que você depositou aos pés do Senhor cedo de manhã. A sua fervente oração foi que Deus a ajudasse a viver esse único dia com Ele, por Ele e por meio dele e para Ele. Você queria tanto reagir aos eventos do dia com graça dele, como ele faria, e refleti-lo aos outros. Bem, certamente deveríamos começar o nosso dia com tal oração, tal desejo do coração. Não há nada de errado e nada mais certo do que querer viver por Jesus e como Jesus. Esse é o nosso alvo de cada dia. Ao continuarmos a admirar as qualidades magníficas que Jesus possuía, qualidades que também queremos reproduzir, podemos recorrer a Jesus para obter paciência. Ainda assim, é tão duro ser paciente quando temos confrontos desagradáveis e deparamos com situações e pessoas que testariam a paciência praticamente de qualquer um. Então, o que Jesus nos mostrou e falou sobre a paciência no que diz respeito a pessoas e circunstâncias difíceis? Precisamos saber nesse instante. Aqui vai um pequeno teste. Quão paciente você é com as falhas dos outros? Talvez alguém lhe deva dinheiro ou a falha deles poderia ser o seu comportamento, como mentir, usar linguagem inapropriada ou o seu hábito de criticar. Talvez eles venham até você e peçam que, por favor, seja paciente, prometendo que retribuirão, mudarão o seu comportamento ou corrigirão os seus modos. E talvez isso aconteça novamente, vez após vez. Qual o seu consciente de paciência? Quando você é repetidamente injustiçado por alguém, você conseguiria pacientemente perdoar e aceitar pessoas depois da primeira ofensa? E da segunda? E da outra, mais outra, mais outra. Já vimos esses exemplos antes neste livro, mas revisitemos a sessão de perguntas e respostas de Jesus com o seu discípulo Pedro. Desta vez, vamos visualizar a cena através das lentes da paciência. O que Jesus diz que devemos fazer quando somos injustiçados. Quando Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deveremos perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. O perdão é uma forma de mostrar paciência com relação às deficiências do outro. Jesus pede a você e a mim para continuarmos sendo pacientes com os outros que pecaram contra nós, para estarmos prontas a perdoar aqueles que erraram conosco. Devemos aprender a lidar com eles com o espírito de mansidão. Gálatas 6, 1. É duro de aguentar o abuso verbal. As pessoas podem usar a língua de forma cruel e nociva. As palavras podem devastar e faiscar fortes emoções em nós. A sua primeira reação natural e carnal pode ser atacar com a sua própria avalanche de palavras ásperas. É fácil abrir a boca e descarregar um palavreado horrível como resposta. Você pode até tentar justificar tal comportamento, dizendo que a outra pessoa começou.
Você pode tentar dizer a si mesma que se sente melhor depois de desabafar e fazer essa pessoa saber exatamente como você se sente ou o que você pensa. Pode até se surpreender tentada a fazer algo pior, como atacar fisicamente. Mas nós duas sabemos que atacar tanto verbal quanto fisicamente não é a reação que Jesus quer de nós. Ele nos mostra outro caminho, o caminho melhor, o caminho dele, um caminho que o reflete e representa de forma precisa. Durante o início da manhã, antes da sua crucificação, Jesus, que era 100% perfeito e seu pecado foi apresentado diante de vários grupos religiosos e políticos. O seu primeiro encontro foi com um grupo religioso que incluía o sumo sacerdote, os escribas e os anciãos. Eles tentaram trazer falsas acusações contra Jesus. Finalmente, em desespero, forjaram várias testemunhas que deram testemunhos falsos ou pelo menos distorcidos contra Jesus. Durante todos os procedimentos, Jesus se manteve calado. Mateus 26, 57 e 63. Qual era a fonte da paciência de Jesus quando era abusado verbalmente e maltratado? Pedro descreveu a reação do Senhor desta forma: ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca, e ao ser insultado, não retribuía um insulto quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 22 e 23. Em lugar de contra-atacar, Jesus se entregou ao Pai. Recorrer a Deus por meio da oração é sempre a melhor reação para qualquer dificuldade. Esse primeiro passo nos dá tempo para discernir a forma certa para lidar com o problema e ajuda a praticar a paciência enquanto você ora e busca a direção de Deus. Ela impede de sucumbir aos impulsos iniciais de atacar. É impossível orar e retribuir o abuso ao mesmo tempo. Orar permitirá que você entregue a si mesma a situação nas mãos de Deus. A sua reação silenciosa diante da crítica, injustiça, da culpa ou do mal-entendido dá muito fruto, além de dar glória e honra a Deus. É como Pedro explica: mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isto fostes chamados, por Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplos para que sigais os seus passos. Versículo 20 e 21. Jesus, o sumo mestre, também nos instruiu a respeito da paciência nos relacionamentos, especialmente com as pessoas problemáticas, até aquelas que ele intitula de inimigas. Ele diz: amai os vossos inimigos. Então ele explica como isso é feito. Orai pelos que vos maltratam. Lucas 6, 27 e 28. É claro que, sendo cristã, você e eu não devemos desenvolver o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, diz 1 Pedro 3, 9. O que Jesus espera de nós, em vez disso, é a reação piedosa da paciência, a oração, a imagem perfeita da paciência em ação. Ele quer que nós não façamos nada em reação carnal com relação ao nosso inimigo, com relação àqueles que nos machucam de alguma forma. Em vez disso, devemos abençoar e orar. Não é exatamente isso que Jesus fez quando orou por aqueles que o pregaram na cruz? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então ore pelas pessoas difíceis na sua vida. Peça que Deus a preencha com paciência dele. Use o seu coração para a oração e não para o ódio. Assim como eu estou certa de que você é culpada de ser grossa com as pessoas por causa de alguma situação de pressão. Quando estou sob pressão, ela pode me causar impaciência comigo mesma, com a minha agenda, com os meus compromissos e com qualquer um que ouse se aproximar de mim. Eu sei que não estou sozinha, porque existe uma mulher na Bíblia que fez a mesma coisa. Felizmente, a minha paciência não foi documentada para sempre no papel, como foi o episódio de Marta. Consulte Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. Jesus e os discípulos deram uma passada na casa de Maria, para que estou certa de que todos esperavam ser um agradável e sossegado jantar, há um tempo para descansar, relaxar e restaurar o corpo e a mente de todos. Mas isto não aconteceu, porque, em meio aos preparativos da refeição, Marta percebeu que a sua irmã, Maria, estava sumida. Assim que Marta, por um tempo, deixou a cozinha, detectou Maria simplesmente sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o ensinar. Bem, Marta desmoronou e, na sala cheia de convidados, praticamente exigiu que Jesus desse uma boa reprimenda em Maria, por não ajudá-la na cozinha.
A impaciência de Marta a impulsionou a atacar a sua irmã e acusar Jesus não só de importar com ela o seu serviço doméstico. Contudo, em lugar de dar uma reprimenda em Maria, Jesus pacientemente explicou a Marta o que era realmente importante: atender às necessidades espirituais acima das necessidades físicas. E ele disse: Estais ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Versículo 41 e 42. Muito frequentemente, a impaciência é o resultado da escolha de fazer as coisas na carne, na sua própria força. Você fica impaciente ou frustrada consigo mesma ou com outra pessoa, porque o seu plano para o dia, evento ou padrão de sua vida parece bater numa barricada. Os seus sonhos simplesmente não estão se realizando. Os outros parecem falhar com você, e você se acha sozinha tentando juntar os pedaços de algum projeto ou objetivo. Jesus está lhe dizendo, assim como disse a Marta, para reajustar o seu foco, para que o que é realmente importante, o seu relacionamento com Ele. Seja paciente, acalme-se, vá devagar, pare de lutar. Tome tempo para parar todas as atividades que a deixam assoberbada e sente-se. Recorra a Jesus, o seu maravilhoso, paciente, amável, sábio Senhor. Ouça a sua voz, concentre-se nele. Recorde a vida dele e os textos bíblicos que revelam, então ore. Numa noite, enquanto eu estudava com um grupo de mulheres sobre paciência, deparamos com uma passagem encorajadora escrita por Tiago para um grupo de cristãos pobres e maltratados. O que você aconselharia tais sofredores a fazer? Tiago disse a esses leitores oprimidos: Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vida do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. À primeira vista, o meu grupo não estava muito certo do que isso tudo significava. Mas lemos o versículo 9. O juiz está às portas. Depois de tudo, um pouco de investigação, finalmente começamos a entender a conexão. O Senhor estava chegando e o Senhor é o juiz. Quando ele chegar, julgará todas essas coisas e todas as pessoas, inclusive aquelas que nos perseguem e oprimem. Esse é o papel e o trabalho dele, até o maravilhoso evento da volta do Senhor. O nosso papel e o nosso trabalho é permanecer pacientes com a nossa situação da vida e gastar as nossas energias desenvolvendo a nossa confiança no Senhor. O seu coração está clamando: vem logo, Senhor Jesus? Claro que sim, ou caso sim, não há nada de errado nisso. Quando o Senhor e juiz chegar à cena, fará certas todas as coisas. A opressão chegará ao fim. O nosso sofrimento terminará ao desfrutarmos da presença contínua de Jesus. Não somente isso, mas o Senhor nos recompensará pela nossa paciência com as pessoas difíceis. Ele punirá os nossos inimigos, julgando e corrigindo de forma apropriada aos abusos. Então devemos suportar pacientemente qualquer sofrimento que enfrentarmos, porque o Senhor, o juiz, prometeu retornar e fazer certa todas as coisas. Pergunte a si mesmo: eu consigo esperar? A Bíblia diz que você consegue e deve, então escolha a pessoa na sua vida que lhe causou ou está causando a dor mais pessoal. A pessoa mais hostil, maldosa, ingrata, ou a que ignora, insulta, difama ou bloqueia o seu progresso. Diante do Senhor, o juiz, ore pela graça de Deus e a sua ajuda para resistir a todo o impulso de retalhar ou punir essa pessoa. Em vez disso, com paciência, não faça nada enquanto espera. Espere no Senhor, espere pelo juiz. A vida não é simples, e isso é um consenso. Não há um dia que passe na minha vida, eu imagino que na sua também, sem que haja problemas que exijam paciência. Qual o seu nível de paciência enquanto está presa no trânsito? Ou como você se aguentaria enquanto espera ansiosamente por alguma coisa boa? Como conceber um bebê muito esperado e desejado, ou espera um desespero por alguma coisa ruim, como a morte inevitável de um de seus pais ou de um amado que está em vias de morrer? Paciência é a capacidade de tolerar o atraso, o problema ou o sofrimento sem ficar brava ou irritada e com cabeça quente. Quando somos confrontadas por desafios, a paciência não costuma ser a nossa primeira reação normal.
Como podemos mudar isso? A resposta é o Espírito Santo. Jesus prometeu enviar um Consolador, o Espírito Santo, para habitar com todos e em todos que creem nele e acompanhá-los. João 14, 15 ao 17. É o Espírito que capacita você e eu a exibir paciência até durante as nossas situações mais difíceis. Quando fizermos como somos ordenadas, quando andarmos pelo Espírito, exibiremos e viveremos com paciências. Gálatas 5, 16 a 22. Desde o Gênesis até o Apocalipse, vemos a paciência de Deus repetidamente em exibição. Numa ocasião, Deus foi paciente com a sua criação pecadora. Ele esperou 120 anos antes de enviar julgamento por meio de um dilúvio em escala mundial, que destruiu toda a humanidade da face da terra, exceto Noé e sua família. Gênesis 6:3. Jesus, como Deus encarnado, também refletiu esse mesmo coração paciente. Ele era paciente com seus discípulos e a sua descrença. Ele era paciente com todos aqueles que eram genuínos no seu desejo de conhecê-lo e crer nele. Você consegue imaginar a paciência que o Criador do Universo possuía para trabalhar com um grupo de pessoas, a sua criação até a sua própria família, que não conseguia compreender o que ele estava comunicando a respeito dele mesmo? Essa é uma mesma paciência que Jesus estende a você. Ele sabe que você é uma obra em andamento. Essa é a mesma paciência divina que Jesus quer que você tenha e encarne para os outros. Então treine a sua paciência, alongue o seu pavio. Quanto tempo você consegue esperar antes de virar uma fera? Tente entender a sua paciência um pouco mais da próxima vez. Quantas vezes você consegue aguentar a pressão antes de desmoronar? Tente fazê-lo mais algumas vezes quando for confrontada pelas dificuldades futuras. E aí, onde a oração vem ao seu resgate. O seu Deus paciente, o Senhor Jesus, está disposto a lhe dar da sua paciência. É como ele diz: pedi e vos será dado. Mateus 7:7. Vamos orar juntas. Senhor Jesus, obrigada por seres paciente comigo. Parece que dou um passo para frente e dois para trás. Ajuda-me a demonstrar aos outros, tanto os de casa quanto os da igreja e do trabalho, a paciência que mostrastes para comigo. Dá-me o coração paciente que reflete o teu coração. Amém. Que a paciência do Senhor Jesus faça parte da sua vida todos os dias, que você consiga exercê-la, começando com você própria, com as suas dificuldades do dia a dia, depois com a sua família e com os demais. Que o Senhor te abençoe grandemente. Se esse livro tem sido uma grande bênção na sua vida, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com as suas amigas para que o Senhor haja de forma sobrenatural sobre a vida delas também. Que o Senhor te abençoe grandemente, um grande beijo no seu coração e até o próximo capítulo.